Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza, dando continuidade a um grupo de seres vivos que compõem aí o reino animal, que são os animais invertebrados, no filo dos artrópodes, que a gente vai estar verificando na nossa aula hoje. Não vai ser mais sobre os insetos nem sobre os miriápodes. Hoje a gente vai verificar as características dos crustáceos e aracnídeos. Isso mesmo, esses seres vivos, eles compõem também o grupo dos artrópodes. Esse grupo é bem diverso, existe aí mais de 1 milhão de seres vivos, por conta da diversidade de seres que o compõem. E a gente vai estar vendo na nossa aula as características deles. Prontos para mais uma jornada? Lembrando das atividades que estão sendo encaminhadas que estão valendo ponto. O atraso ou não envio vai gerar prejuízos para vocês com relação à pontuação. Então, se vocês querem passar de ano, vão fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha desse lado, fazendo as atividades e propondo que vocês respondam, que vocês façam. E a minha proposta é que vocês respondam e me dêem o retorno, fazendo elas. Então, assim que o vídeo chegar no portal, que vocês tiverem contato com o vídeo, assistam até o final, peguem a atividade, façam e me enviem. Não deixem de enviar, porque, como já falei, vocês vão ter o prejuízo por isso. Em caso também de dúvidas, vocês podem estar caminhando para mim, que eu estou disponível para esclarecer a cada uma delas. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai estar vendo aí as características de dois grupos que compõem aí também o filo dos artrópodes. São animais invertebrados, ou seja, não tem vértebras, ou seja, coluna vertebral. A gente vai estar vendo os crustáceos e aracnídeos. Os artrópodes, como a gente já viu na aula passada, refere-se a animais que têm as patas articuladas, assim como também apresentam o exoesqueleto, que é uma estrutura rígida, endurecida, que vai proteger esses seres vivos. A gente vai ver aí alguns componentes que formam o grupo dos crustáceos aracnídeos. A gente tem caranguejo, o camarão, a lagosta, a aranha e até mesmo o escorpião. Mas qual grupo vai fazer parte aí o escorpião? Dos crustáceos, do aracnídeo? É o que a gente vai ver. Então, os caranguejos, as lagostas e camarões, assim como cracas, tatuzinhos de jardins, formam o grupo dos crustáceos. Esse grupo de artrópodes apresenta tamanhos bem variados, alguns podem medir milímetros e outros podem chegar até 4 metros de comprimento, isso mesmo. E eles a gente vai encontrar a maior parte no ambiente marinho, ou seja, no habitat marinho. Já os aracnídeos é formado aí por seres vivos como escorpiões, as aranhas, os ácaros, os carrapatos, e eles vão apresentar também um tamanho variável. Alguns, como o caso dos ácaros, a gente só consegue visualizar com a ajuda de microscópio ou lupa, e outros vão chegar a medir 20 centímetros de comprimento. E ao contrário dos crustáceos, a gente vai encontrar a maior parte desses seres vivos, né, do grupo dos aracnídeos, no ambiente terrestre. Mas eu vou fazer uma observação para vocês. A gente tem alguns integrantes do grupo dos crustáceos que a gente vai encontrar também no ambiente terrestre, que são o tatuzinho de jardim, como o próprio nome dele diz, né, a gente vai encontrar ele no jardim. E isso quer dizer que é no ambiente terrestre. A gente vai ter também a barata do mar. Ele é um exemplo também de ser vivo que a gente vai encontrar próximo a rochas, a areia. Então, é um animal, um ser vivo que não é do ambiente aquático. É um crustáceo do ambiente terrestre. Tem um destaque também que eu vou fazer para vocês quanto à questão do exoesqueleto. A gente tem um tipo de crustáceo
que ele não apresenta a estrutura rígida, né, o exoesqueleto, e para ele poder se proteger, ó como os animais são inteligentes, eles entram dentro de conchas de moluscos, né, para poder ter uma proteção, eles acabam entrando dentro dessas conchas. É o que a gente chama de caranguejo ermitão. Vocês podem estar pesquisando a respeito desse ser vivo. Então, gente, no grupo dos crustáceos, a gente vai ver que eles têm o exoesqueleto, né? Se caracteriza também por esse exoesqueleto ser muito endurecido. Ele é bastante endurecido e mais endurecido do que em alguns integrantes do grupo dos artrópodes. Que aí forma até uma carapaça rígida por conta da presença da substância de cálcio. E por isso que do latim, né, a gente vem esse nome, que é crustáceos, que significa aquele que possui uma crosta, ou seja, uma crosta rígida. A maioria dos crustáceos tem o corpo também dividido, como a gente sabe, a maior parte dos artrópodes, eles têm o corpo segmentado, dividido, e encefalotórax e abdômen, no caso deles. Não é cabeça, abdômen e tórax, é o cefalotórax, ou seja, cabeça e tórax unidos em um só, mais o abdômen. No entanto, também a gente vai encontrar dentro dos crustáceos aquele que é dividido em três partes, que é a cabeça, tórax e abdômen. Os crustáceos apresentam dois pares de antenas na cabeça, como a gente vai ver aqui melhor nessa imagem. Esses dois pares de antenas são bem alongados e está ligado à parte sensorial desses seres vivos, né? Tem a função sensorial do olfato e do tato, tá certo? Tá mais ligado a essas duas funções. Além disso, eles possuem pernas na região do cefalotórax ou do tórax e há também espécies que apresentam pernas no abdômen. E com relação aí ao exemplo, a gente tem o camarão, ele vai apresentar aí 10 pares de pernas, de patas, e que no caso são 5 pares, né? Que vão formar aí as 10 patinhas. Muitos crustáceos, gente, apresentam também apêndices no cefalotórax, modificados em pinças, como vocês podem perceber com relação às lagostas, tá certo? Que vai auxiliar na alimentação delas. Aqui a gente não vai ter essa questão das pinças, porque a gente está falando, mostrando a imagem de um camarão, mas no livro de vocês vão ver a presença de pinças quanto ao crustáceo lagosta. E interessante também falar para vocês que também vamos ter grupos, né, seres vivos dentro dos crustáceos que eles não se locomovem. A maior parte deles se locomove, mas a gente vai ter seres vivos que não se locomovem, que é no caso das cracas. Elas ficam fixas num substrato. A alimentação dos crustáceos é bastante variada. Há espécies que se alimentam de plantas, há outros que se alimentam de animais e ainda aqueles que vão realizar um processo de filtração. O sistema digestório dos crustáceos é completo, ou seja, vai ter a presença de boca e ânus, e a respiração deles é branquial. Essa imagem aí representa mais a estrutura interna do crustáceo, que aí a gente vai ver a presença também dos gânglios, né, que está ligado ao sistema nervoso, da boca, o cefalotórax, o abdômen, as antenas, o olho. Então, no caso aí, gente, o alimento ele vai ser introduzido, né, a partir da boca, nesse ser vivo, vai passar pelo esôfago e vai chegar ao estômago, onde vai ser secretado algumas substâncias que vão ajudar na digestão do alimento. Depois esse alimento vai ser encaminhado ao intestino, onde nesse intestino vai haver a absorção dos nutrientes e no final, depois de se absorver desses nutrientes, vai ser eliminado aquilo que não foi usado pelo animal, que são as fezes que vão ser eliminadas a partir do ânus.
A gente vai ver também que nesses seres vivos circula vasos, né? Eles têm o sistema circulatório, que vai transportar nutrientes e respiração. O sistema nervoso deles é formado principalmente pelos gânglios e um cordão nervoso. E no final, depois de se absorver desses nutrientes, vai ser eliminado aquilo que não foi usado pelo animal, que são as fezes que vão ser eliminadas a partir do ânus. A gente vai ver também que nesses seres vivos circula vasos, né? Eles têm o sistema circulatório, que vai transportar nutrientes e respiração. O sistema nervoso deles é formado principalmente pelos gânglios e um cordão nervoso. E eles apresentam os olhos bem desenvolvidos, né? Boa parte deles, em muitas espécies de crustáceos, eles vão ter os olhos bem desenvolvidos. Quanto à reprodução, né, dos crustáceos, a maior parte deles apresenta o sexo separado, ou seja, a gente vai ter o crustáceo de sexo feminino e o de sexo masculino. Em muitas espécies, como nas lagostas e nos lagostins, os machos utilizam o par de apêndices para inserir o espermatozoide no interior do corpo da fêmea, onde vai haver o encontro dos gametas, ou seja, o espermatozoide e o óvulo. E após a fecundação, os ovos vão ser depositados no ambiente. No caso de algumas espécies, eles permanecem na superfície externa no corpo da fêmea. Olha que interessante. A maioria dos crustáceos apresenta um ou mais estágios de larva durante seu desenvolvimento. E a gente vai ver a partir desse esquema que a gente vai ter o ovo. O ovo origina uma larva que vai se desenvolver e forma um indivíduo juvenil, o qual passa por várias mudas, né? Ou seja, várias trocas de exoesqueleto até chegar na fase adulta. Então, durante as mudas, vai haver aí a troca do exoesqueleto maior, para que assim haja o crescimento desse indivíduo. Então, com relação à reprodução, como eu falei para vocês, alguns vai permanecer com os ovos no seu corpo. Vocês podem estar visualizando isso também com a ajuda do livro de vocês, na página 130, que vai estar mostrando, vai estar representando, né, um crustáceo com a massa de ovos abaixo do seu corpo, que é uma forma de estar carregando ele, uma forma também de tentar carregar para depositar em alguma área do ambiente. Com relação aos aracnídeos, a gente vai perceber que ele já não tem algo que vai estar nos insetos e que vai estar nos miriápodes e nos crustáceos, que são as antenas. Os aracnídeos não têm antenas, gente. O corpo dos aracnídeos é dividido também em cefalotórax e abdômen. Na região do cefalotórax articula-se 4 pares de pernas, ou seja, eles têm 8 patas. Além desses apêndices, os aracnídeos apresentam quelíceras e pedipalpos. As quelíceras, elas são apêndices que vão ajudar na alimentação desse ser vivo, e os pedipalpos vai ajudar na percepção de estímulos no ambiente e também na captura de alimento. Então, vamos imaginar que os pedipalpos é como fosse as antenas que há nos insetos e nos crustáceos e também nos miriápodes, mas não são antenas. É como tivesse a função que as antenas têm nesses seres vivos. As aranhas, os escorpiões e carrapatos são exemplos de aracnídeos, e a gente vai ver a partir dessa imagem, como da próxima que eu vou mostrar para vocês, como é a divisão do corpo, né, da aranha. As quelíceras das aranhas apresentam a extremidade pontiaguda, utilizadas para injetar veneno em algumas presas. Ao final do abdômen, há estruturas denominadas fiadeiras, que são usadas aí para tecer as teias. E essas teias vai ser importante para as aranhas, para poder capturar suas presas.
Essas teias, gente, são responsáveis, né? A partir da friadeira vai ser secretada uma substância pegajosa que, em contato com o oxigênio que está presente no ar, vai dar aquela textura que a gente sente às vezes quando a gente toca a teia, né? Que dá até uma estranheza no nosso corpo. Então, a teia é formada por essa substância que está em contato com o oxigênio, ela vai tomar uma forma mais definida. E a gente vê aí o escorpião, né? O escorpião, ele tem um abdômen mais alongado, dividido em duas partes, que é pré-abdômen e abdômen. Ao final do pós-abdômen, há uma estrutura pontiaguda, que ela vai servir aí para injetar veneno em suas presas, e que a gente dá o nome de ferrão ou de aguilhão. Os pedipalpos dos escorpiões apresentam formato de pinça e são utilizados para capturar aí as suas presas. E eles também apresentam as quelíceras, né? Que as quelíceras vão ser utilizados na parte da alimentação. A maior parte dos aracnídeos é carnívora. A gente tem exemplo também das aranhas viúvas negras, né? Elas são tidas, têm esse nome popular por conta da sua cor, assim como também viúva pelo aspecto do que elas fazem, né? Elas são seres vivos tidos como canibais, que depois do ato reprodutivo, elas acabam se alimentando do macho. Então, elas matam os machos depois do ato reprodutivo e acabam se alimentando deles. Então, a maior parte deles são carnívoros, né? Eles secretam substâncias digestivas no interior do corpo das presas, dando início à digestão fora do corpo. Então, parte da digestão que vai ser realizada vai ser fora do corpo dos aracnídeos, por conta dessas substâncias que eles vão estar secretando na sua presa. Então, depois que a presa, né, vai servir de alimento para os aracnídeos, tomar uma substância mais líquida, que já ter sido pré-digerida, que ele vai ser sugado para dentro do corpo desses animais. E há também, gente, espécies de aracnídeos que são parasitas de outros animais e alimentam-se de sangue deles, como no caso dos carrapatos. A respiração dos aracnídeos pode acontecer por meio de pulmões ou por traqueias. E algumas espécies de menor tamanho, como ácaros, as trocas gasosas podem ocorrer por meio da superfície do corpo. A gente aqui vai ver a imagem interna de uma aranha. As aranhas liberam substâncias produzidas por glândulas digestivas no interior de suas presas, que são parcialmente digeridas. A faringe é que vai ser responsável por sugar o alimento pré-digerido, e o que vai completar a digestão vai ser o estômago. No intestino, gente, é que vai haver a absorção dos nutrientes, e a parte que não for aproveitada, não for digerida, vai ser eliminada por meio do ânus. E a gente vai ver aqui também a representação do processo reprodutivo com relação aos aracnídeos. Eles apresentam também sexos separados, como no caso dos crustáceos. Na maioria das espécies de escorpiões, o macho deposita no ambiente uma cápsula contendo os espermatozoides, chamada de espermatóforo. As fêmeas, elas vão recolher essa cápsula por meio do seu poro genital, e dessa maneira vai ocorrer uma fecundação, e essa fecundação ocorre internamente, ou seja, dentro do corpo da fêmea. Quando houver essa fecundação, vai haver a formação de ovos. E esses ovos, na maioria dos escorpiões, eles vão se desenvolver no interior do corpo das fêmeas. Nas aranhas, em geral, os pedipalpos dos machos vão ser modificados e são utilizados para introduzir espermatozoide no interior do corpo da fêmea. Na maioria das espécies de aranhas, os ovos são depositados no ambiente onde vão se desenvolver. Os aracnídeos normalmente não apresentam estágio de larva, pois, a partir do ovo, desenvolve-se um indivíduo jovem já com a aparência do adulto. E nesse imagem o que a gente vai ver é que
Alguns escorpiões, eles acabam carregando sobre o seu corpo os filhotes, né? Que é uma forma de proteger eles após o nascimento. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que tenham gostado de algumas curiosidades que eu trouxe para vocês a respeito dos crustáceos, sobre a aranha, no caso da viúva negra. Em caso de mais curiosidades, vocês também podem pesquisar, claro, e até compartilhar comigo, a professora de vocês. Afinal, a gente aprende junto, construindo, pesquisando o conhecimento, não é? Então, façam a atividade e não esqueçam de me enviar. Tchau e se cuidem.